Boa tarde, pessoal. Boa tarde, professora Denise, colegas de banca, né? Eu estou levemente gripado, então por isso talvez minha voz não esteja adequada para essa apresentação, mas vou fazer o melhor aqui possível para passar um pouco para vocês essa experiência. O que eu trago para vocês dessa vez é o seguinte: no ano passado, né, eu fui um dos coordenadores dessa primeira etapa da pesquisa coletiva da FOL Comunicação, em que mais de 40 pesquisadores, né, se reuniram para analisar mais de 1.100 textos, né, publicados nos últimos 10 anos sobre essa teoria da comunicação brasileira. No caso, né, depois eu trago aqui mais dados, mas foram considerados tanto teses e dissertações, quanto artigos em periódico, no nosso periódico, né, que é a Revista Internacional de FOL Comunicação, e nos GTs que participamos. Para entrar na pesquisa, tivemos alguns critérios, mas em especial só entraria aquilo que tivesse efetivamente FOL Comunicação ou no título ou nas palavras-chave /resumo. Então, por isso, a gente conseguiu fazer esse tipo de seleção. E o título desse meu trabalho aqui trata dessa ideia de metapesquisa, né, uma metapesquisa coletiva, porque com o objetivo, né, qual foi o objetivo da gente fazer essa análise dos últimos 10 anos de produção? Foi justamente fazer uma pesquisa da pesquisa, ou metapesquisa, como se chama contemporaneamente, em que nós vamos refletir sobre os modos, né, como essa teoria está sendo efetivamente desenvolvida e fazer prospectos sobre como gostaríamos que ela se desenvolvesse para o futuro. Então, metade da minha apresentação aqui vai ser explicando um pouquinho de FOL Comunicação, para vocês entenderem de onde que vem essa preocupação e esse lastro, e outra metade descrevendo os procedimentos da pesquisa. De início, né, como eu disse, FOL Comunicação é uma teoria brasileira que surge nos anos 60 com o professor Luiz Beltrão. Beltrão era jornalista, pesquisador, pernambucano. Ele foi o fundador do primeiro periódico científico da área da comunicação, que é o Comunicação em Problemas, foi de 1965. E em 67, quando ele defende a tese de doutorado dele, ali nós temos efetivamente o surgimento, né, conceituado com este nome da teoria da FOL Comunicação. Mas o pensamento beltraniano, que vai desaguar na FOL, já vem de antes, porque no fim dos anos 50, ele lança o seu Iniciação à Filosofia do Jornalismo, um livro em que ali ele vai fazer o seu primeiro movimento de ampliar o entendimento sobre o jornalismo. Ele vai pensar jornalismo para além dos formatos, ele vai liberar o jornalismo, né, da ideia de que ele é restrito a uma mídia física, por exemplo, ou uma mídia, mas vai pensar enquanto ato social de conhecer o presente, né, de narrar o presente. E aí, para isso, ele vai encontrar jornalismo sendo feito, por exemplo, quando ele lança os olhos sobre elementos da cultura popular. Neste caso, né, o texto seminal foi o ex-voto como veículo jornalístico. Ex-voto, para quem não sabe, são essas ofertas que você faz em agradecimento a milagres recebidos. Então, se você vai num santuário, por exemplo, ou numa igreja que tem uma sala de milagres, você vai encontrar uma série destes objetos, né, que foram oferecidos ali por resultado de graças. E quando você olha uma recorrência destes objetos, Beltrão entendia que ali a comunidade estava comunicando sobre, né, a sua realidade social, sobre o seu presente. Então, por exemplo, quando a gente vai para uma sala de milagres e vê naquele mesmo conjunto de anos diplomas de ensino médio sendo ofertados como milagres, né, nós entendemos que o acesso ao ensino básico para aquela comunidade, ela é quase divino, né? É um milagre sendo realizado. Quando a gente olha, Beltrão vai pensar também, quando olha a quantidade de ex-votos relacionados a pés, né, por exemplo, mostra a quantidade de acidentes de trabalho que teriam acontecido ali por esses trabalhadores rurais. Muitos ex-votos não são só objetos, mas também são ex-votos pictóricos, né, contando histórias como um quadro. Então ali você tem mais especificamente, inclusive com um registro embaixo do que aconteceu, então fica ainda mais notícia, né? Fica ali quem fez, o que foi feito, quando aconteceu. Então isso já era uma observação muito inovadora para a época, entender esse jornalismo para além da sua forma. E, voltando um pouquinho para a gente acompanhar esse movimento, né, nós tivemos
eu vou avançar para cá. Antes, nós tivemos um movimento inicial de complicação, porque a teoria da comunicação foi, de início, já vinculada ao pensamento comunista. Por quê? Beltrão, por mais que fosse uma figura levemente controversa, tenha sido colocado na reitoria da UNB justamente pelos militares, ele seguia autores comunistas. Edson Carneiro, né, que foi a base do pensamento beltraniano para pensar a comunicação, era um baiano vinculado, né, ao Clube dos Malditos, que ele estudava Gramsci desde a sua juventude. Né? Então, o pensamento de Edson Carneiro, para entender o que ele vai pensar como folclore, e que é o que Beltrão vai pensar como folclore, é estratégia de resistência das classes populares, resposta contra-hegemônica, né, à dominância. E aí, como Edson Carneiro era perseguido, como os comunistas eram perseguidos, Beltrão também foi. Quando ele defende o doutorado dele, ele não consegue tirar o título, porque ele tem complicações ali, só 20 anos depois, entrando na justiça, ele consegue receber o título e se consagra como o primeiro doutor em comunicação graduado no Brasil. Um outro complicador, vocês podem ver aqui, quando eu procurei no arquivo público, né, arquivo nacional, nós temos aqui documentos do SNI, né, do SNI, em que havia um dossiê sobre Beltrão, mostrando que ele tinha alinhamento ao pensamento comunista, e por isso ele tinha que ser vigiado, por isso que ele foi perseguido. Né. Então vejam como há uma questão política também que se atravessa no campo comunicacional, fazendo com que essa teoria fique escanteada, né? Fique esquecida. Por mais que hoje a gente faça esse movimento de lembrar que muito de decolonialidade de formatos, de pensar objetos que antes eram negligenciados pela própria academia, a FOC fazia nos anos 60. Mas, por esses atravessamentos políticos, tivemos esses problemas. Beltrão foi professor de José Marques de Mello. Os jovens aqui talvez não o conheçam mais, né? Mas Marques de Mello foi o grande nome da pesquisa em comunicação no Brasil por pelo menos 30, 40 anos. Né? Então, desde os anos 70, quando ele começa a publicar com mais consolidação, até o seu falecimento em 2018, ele sempre foi a grande recorrência, especialmente na comunicação, no campo da comunicação em São Paulo. E Marques de Mello foi professor de Beltrão, Marques de Mello foi aluno de Beltrão, um discípulo assim assumido, e é graças à iniciativa de Marques de Mello que ele funda a Rede Folkcom, que é em 98, né, que é a rede de estudos e pesquisa em folk e comunicação, a qual hoje eu sou o presidente, né, até o ano que vem. Então, quando a rede é formada, nós temos depois a consolidação deste primeiro grande trabalho, né, que é por isso que a gente faz dos últimos 10 anos, que é o Metamorfoses da Comunicação, que Marques de Mello organiza, junto com alguns outros autores, em que ele vai pegar tudo que foi produzido até então de comunicação e compilar e fazer uma pesquisa coletiva com os critérios do próprio Marques de Mello, né, reunindo aquilo que se dizia contemporaneamente, o estado da arte da comunicação dos anos 2000 para frente. Nós partimos, então, de 2013 para avançar nisso e ver nos últimos 10 anos, então, como é que foi feito. Só para a gente encerrar, né, para encerrar essa parte da folk, além da importância de pensar o que é entender a cultura popular como estratégia comunicacional das classes populares, é importante entender um outro conceito que era muito caro para Beltrão, que era o de líder de opinião ou líder folk. Essa ideia, né, é aquela de que haveria nas comunidades uma pessoa que ocuparia um papel como se fosse de um líbero, né? Uma pessoa que estaria em trânsito constante entre o conhecimento midiático e o conhecimento tradicional comunitário. Essa imagem que eu selecionei, para mim é um grande exemplo, né? Isso aqui é a peça do Torto Arado, do Itamar Vieira Júnior, né? E aí, quando eu li o Torto Arado, eu pensei imediatamente na figura do Severo, que é o marido da Belonísia, como sendo um agente, um líder de opinião, um líder folk. Por quê? Porque ele é um trabalhador rural, certo? Mas ele vai para a cidade, onde ele se sindicaliza, e depois ele volta para a comunidade e passa ali os entendimentos que ele recebeu junto ao sindicato.
Então ele vai ajudando aqueles trabalhadores a despertarem outros tipos de consciência política, né? E ao mesmo tempo utilizando para isso todo o seu repertório sociocultural daquela comunidade. Então sempre que você vê essa figura que é mais em trânsito, ela vai ser um mediador das relações, né? Que hoje a gente acaba avançando e repensando muito por conta da internet, mas que na época isso era muito caro. Não era todo mundo que era alfabetizado, não era todo mundo que tinha acesso e conhecimento, as coisas, né? Então sempre que alguém fazia essa mediação, ocupavam um espaço de poder dentro da comunidade, ainda que não fosse o mais velho, ainda que não fosse o mais experiente. E aqui só para ler para vocês esse trecho do também do SNI, né? Era um caderno de resumos do Intercom lá dos anos 80 e tantos. E ali se diz, também foi, né, arquivado como sendo coisa de comunista. E aqui nós temos a folcomunicação, que é um conjunto de formas de expressão estéticas e de manifestação de ideias que traduz os modos de pensar, sentir e agir das classes subalternas. Ao mesmo tempo que representa a expressão lúdica das classes populares, a folcomunicação simboliza uma resistência, ora explícita, ora dissimulada, à cultura dominante e à marginalização social e econômica que tem sido condenada, a quem tem sido condenado o povo em nossa sociedade. Então, os elementos de resistência demarcados desde o início. Pesquisa coletiva, então. Para entender, né, o que a gente produziu nos últimos 10 anos, nós fizemos essa convocatória, em que, primeiro, só podia participar aqueles que fossem membros associados, porque assim a gente também teria proximidade entre aqueles membros que iriam fazer parte da pesquisa, estimulando também a sua associação à rede. E aí, segundo, esses grupos foram posteriormente divididos em GTs, mas primeiro vamos ver aqui as informações principais. Certo, aqui. Foram então 41 dissertações, 10 teses, 700 artigos, né, mais de 700 artigos, então um corpus muito considerável. E a metodologia levou em conta primeiro o levantamento quantitativo, depois sua análise qualitativa, e a gente está agora na fase de relatoria e proposta. Os GTs que a gente dividiu. A primeira é o GT que a gente nomeia, né, o GT teórico. Então ele vai trabalhar com conceitos, abordagens e abrangências. Nós temos o GT também de cultura popular e folclore, né, que é para tentar pensar como é que ao longo desses 10 anos os termos cultura popular e folclore, que já que o folk integra o nome da teoria, né, como é que isso vem sendo pensado dentro do campo. Nós sabemos que para Beltrão, a partir de Edson Carneiro, era resistência, mas será que as pessoas estão usando assim? Era uma questão para a gente. Folk media, que é a apropriação da mídia, que a mídia faz dos elementos da cultura popular, muitas vezes cooptando esses elementos de resistência e transformando-os em produtos, sejam produtos mercadológicos, sejam produtos políticos. Objetos e problemas, né, da folcomunicação, sendo esses dois últimos GTs vinculados a teses e dissertações. Nosso primeiro movimento, se vocês veem no gráfico, foi de perceber que haveriam textos que a gente não utilizaria na nossa análise. Por que a gente não utilizaria? Porque eles não cumpriam com o requisito básico de ter folcomunicação no título ou no resumo. Isso acontece porque, imaginem, na própria consolidação da área, a gente tinha GTs que eram, por exemplo, folcomunicação e comunicação regional, folcomunicação e interculturalidades. Então, quando você tinha esses elementos, entravam muitas vezes textos que não tinham a ver com folk. Outra coisa é que às vezes entravam também textos de pessoas, né, que queriam publicar na revista internacional, mas não usavam folcomunicação, só mencionavam ali no resumo, mas não tinha no corpo de texto. Então a gente acabou descartando para não poluir os dados. A grande dificuldade foi coordenar 40 pesquisadores para preencher essa tabela, né? Porque as pessoas tendem a fazer inferências, ao invés de se ater ao que está presente nos dados, elas fazem inferências, por exemplo, qual que é a metodologia de pesquisa dessa pessoa? Você não pode tentar adivinhar, você não pode falar, com certeza ela fez isso, mesmo ela não dizendo que fez, porque isso polui os dados. Você tem que se ater efetivamente ao que a pessoa disse que fez. Então, por exemplo,
Se a pessoa não fala que ela fez uma revisão bibliográfica, você não vai colocar que ela fez uma revisão bibliográfica. Você não pode inventar coisas. A mesma coisa a teoria, né? A pessoa pode não deixar explícito o seu vínculo teórico. Aí você vai lá e vai colocar que é uma coisa só porque você viu autores que se identificam. Isso polui os dados. Por que polui? Porque isso entra na subjetividade de cada avaliador. Se a gente for fazer a verificação, às vezes não vai bater. Então, criar parâmetros que as pessoas pudessem seguir com clareza foi a principal dificuldade desse nosso método. Para chegar ao final, então, já que meu tempo está se encerrando, acho importante pensar também na parte dos desafios aqui, né? A colega Marli falou sobre como que na internet as coisas às vezes somem. E nós, no campo da pós-graduação, percebemos isso, por exemplo, quando a cátedra Unesco, né, da Metodista, fecha o programa de comunicação e todas as teses e dissertações da Metodista saíram do ar. E aí 10 anos de tese e dissertações de foco em comunicação da Metodista não estavam mais disponíveis para a gente avaliar. Então a gente não pode confiar, né? Não pode confiar nem que os programas vão se manter. A Unicinos, enfim, todas as que saíram do ar, você esquece. Isso foi um grande problema. E o outro dos nossos problemas foi, talvez inclusive como uma crítica ao próprio campo da comunicação, nós não deixamos claro sempre que metodologia a gente usa. Muitas vezes as pessoas só começam a analisar e vão de início ao fim. Começa a descrever o objeto e ali está fazendo uma análise. Mas não há descrição, né, do procedimento que está sendo realizado. Me despedindo de vocês, então, o que os dados não mostram, em especial, é que, junto às nossas reuniões, grupos de estudo, grupos de pesquisa, grupos de trabalho nos GTs, de eventos, sempre, volta e meia, há relatos de pessoas que dizem que não podem usar foco comunicação no título, na palavra-chave, no resumo de suas dissertações ou teses, porque elas são desencorajadas pelos programas. Porque, ou por ser uma teoria tupiniquim, prosaica, brasileira, antiquada, né? Mas isso não é um procedimento teórico-lógico, é um procedimento político, né? Então, a gente precisa, se é para discutir e discordar, discuta-se e questione-se a nível teórico-metodológico, né? E não de preconceitos ou questões políticas. Muito obrigado, pessoal.